dentro desse tema tão precioso, nós vamos, acredito que vamos ser ampliados no fechamento dessa série. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 15, nós vamos começar falando da fé. E aqui é Deus falando com Abraão. Abraão, a gente sabe que é o nosso pai na fé. É um homem que foi realmente referência e é referencial até hoje, nos dias de hoje. É um nome muito comentado. O nosso apóstolo ama Abraão. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse nível de fé de Abraão. Em Gênesis 13, 15 diz assim: porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E aqui eu quero me ater a essa palavra, porque toda esta terra que vês, toda terra que vês. Então, ver é a chave, diga, ver é a chave. Quando a gente fala de fé, a fé ela só é materializada quando você consegue enxergar. Aqui no caso, Abraão ele tem uma visão, e é uma visão, porque ele está num lugar alto, e ele enxerga toda a terra. E ele acredita que toda aquela terra que ele estava enxergando, porque ele acredita na promessa que Deus fez sobre a vida dele. E porque ele acredita, ele realmente sabe que um dia aquilo iria acontecer. Abraão morreu e não viu isso acontecer. Mas anos depois, séculos mais tarde, tudo isso se concretizou. A promessa de Deus jamais vai falhar. E tudo isso vai nos ensinando, mas o que eu quero falar aqui, que é um princípio de ver além do que os nossos olhos naturais enxergam. É você ver com o coração, é você ver com o seu espírito. Quando a gente olha a história, a gente vê que muitos homens, muitas mulheres, eles enxergaram além do seu tempo. Eles viram coisas que as pessoas não enxergavam. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Antes, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: então o levou fora. Aí está falando de Deus também, e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso imputou-lhe por justiça. Agora Abraão, ele tem uma visão das estrelas, ele tenta contar as estrelas, mas aí Deus fala para ele enxergar a multidão que seria a descendência dele. E ele diz: assim será a tua descendência. Então, Abraão passa então a enxergar uma descendência. Acredito que quando Abraão começou a contar aquelas estrelas, e começou a contar uma por uma, com certeza ele estava vendo a multidão de filhos, de descendência que ele teria posteriormente. Então, ver é o princípio de fé. Quando você enxerga algo, isso vai se materializar, a partir do momento que você acredita. Não adianta você simplesmente ver e não crer. E quando a gente olha para isso, por exemplo, quantas pessoas às vezes fazem cirurgia bariátrica para emagrecer? Várias. E depois, algumas delas voltam ao peso, ou às vezes até ultrapassam o peso anterior. Por quê? Porque não adianta você emagrecer fisicamente, você tem que emagrecer na mente. A mente dela é uma mente gorda. Ela não consegue se enxergar magra. Eu e a pastora Ana visitamos uma pessoa que ela estava em crise de identidade. Por quê? Porque ela era gordinha, emagreceu e ela olhava no espelho e não se reconhecia. E estava com crise de identidade, porque a mente dela não se adaptou ao novo corpo dela. E muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo essa realidade. Elas não conseguem enxergar, porque tudo começa na mente. Porque muitas pessoas vivem um nível de pobreza extrema, mesmo às vezes ganhando muito dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro e é pobre, porque está na mente. Se nós formos olhar a história do nosso país, há poucos anos atrás, nós vivíamos um regime de escravatura. Se nós olharmos a igreja de Jesus, nós
pela graça do Senhor, nós estamos vivendo um outro nível, mas a grande maioria dos pastores e as igrejas que a gente conhece vivem uma situação difícil. Por quê? Porque os missionários vieram para o Brasil e começaram o quê? A dar. Então as igrejas, elas foram aprendendo a receber. Elas recebiam doações, recebiam dinheiro que vinha dos Estados Unidos, recebiam dinheiro que vinha da Europa, e muitas igrejas, elas ficaram acostumadas só a receber, e elas não aprenderam a dar. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Então, quando você não entende que o princípio, a pastora Ana acabou de falar aqui do princípio de dar. Então, quando você aprende realmente a ser generoso, a dar, e eu entendo que Deus ele está mudando a mentalidade de muitas pessoas, porque as pessoas estão conseguindo enxergar. Tem um livro que chama O Segredo da Mente Milionária. Esse livro ele fala exatamente de princípios da mente, de você enxergar de uma maneira ampla. Quando você vai no restaurante, qual a primeira coluna que você vê? Do lado esquerdo ou do lado direito? Primeira coisa que você olha é o preço. Dependendo do preço, você pede a comida. Então, o que isso mostra? Que você não tem um recurso suficiente. Mas um dia vai chegar no restaurante e você não vai olhar o lado direito. Você só vai olhar do lado esquerdo e falar, eu quero comer camarão. Eu quero comer bacalhau. Eu quero comer, ir na churrascaria mais cara aqui, não quer saber o preço, e vai lá e pede. Então, é transição de mente. Às vezes você vai olhar um carro, o que você faz? Não, vou pegar o pior carro. Aquele carro que está com o motor fundido, porque, meu dinheiro não dá. Mas tudo isso começa onde? Na mente. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Isso é uma verdade. Nós olhamos para... Eu tive a oportunidade de ir na Coreia. E quando você vai na Coreia do Sul, você fica impressionado com o nível de prosperidade daquele povo, o nível de limpeza daquele povo. É algo assim estrondoso. Eu fiquei chocado com o hotel que eu fiquei, porque todo dia ficava um senhor, sabe aqueles piso tátil, né? E o piso tátil que tinha ali, acho que era de cobre, alguma coisa assim. E todo dia um senhorzinho, ele tinha um paninho todo furadinho com aquele piso tátil. Então ele colocava em cima ali e pegava caô e ficava polindo aquilo. Todo dia. E aquilo me impressionou de um tanto, assim, meu Deus, no Brasil, quando nós vamos chegar assim? Nós participamos de um almoço na igreja, era a igreja, uma big de uma igreja. E aí o pátio da igreja é enorme, tínhamos 2.000 pessoas estrangeiras, que não eram da Coreia do Sul, que foram para essa conferência. E eles fizeram lá barracas muito bem montadas, e aí eles montaram aquele almoço, aqueles richô, aquelas coisas mais lindas de talheres que você pudesse imaginar. E havia lá comida de todo tipo de espécie que você possa imaginar. Camarão não é esse camarãozinho que você é acostumado a comer desse tamanhozinho, não. Aqueles bitelos, né? Então, aquela coisa que você ia, era a ilha lá da Itália, era a ilha asiática, tinha várias ilhas, bebida à vontade, mas um negócio assim que impressiona. Uma organização de outro mundo, não é do nosso Brasil, é de outro mundo mesmo. Algo fantástico. Só que quando você vai ver a história de David Yong Cho, como que ele começou? Ele começou numa favela. David Yong Cho começou numa favela, a igreja dele, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, onde a Coreia estava destruída, e foi ali que ele começou, nessa favela. A igreja dele era com uma lona preta. Ele dormia em cima de jornal. Foi assim que David Yong Cho começou ainda na sua juventude, 18, 19 anos. E durante 6 meses ele pregava céu e inferno, até que um dia ele foi para a presença do Senhor e Deus falou com ele. Que ele não aguentava mais aquilo, e ele pegou e foi pregar.
desceu lá numa favela e foi lá pregar. E aí ele chegou para a senhora e falou assim, ela abriu a porta, vim falar do amor de Deus. Tá? E aí a mulher falou, não quero saber de amor de Deus, meu marido enche a cara de cachaça o dia inteiro, meus filhos não estudam, e começou a falar um monte de coisa para ele, falou assim, se você não receber o evangelho, você vai para o inferno. Aí a mulher falou, quê? Pegou um cabo de vassoura e saiu correndo atrás dele. Inferno, inferno, já estou vivendo. E aí ele saiu, foi para a igreja dele lá de Londres e começou a chorar. E lá Deus falou assim, volta lá naquela mulher e fala que eu vou trazer o céu para a terra. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é trazer o céu na terra. É fazer você enxergar fora da circunstância que você está vivendo. É tirar você dessa zona de conforto. É você enxergar que Deus pode fazer além da sua limitação. Porque tudo que impede a ação de Deus nas nossas vidas é a nossa limitação na mente. É o fato da nossa mente não enxergar como Deus quer que a gente enxergue. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, se você tem a mente de Cristo, então nós temos que enxergar como Cristo enxerga. Nós temos que ver como Cristo vê. E aquele homem que estava vivendo uma situação caótica, que era David Young Cho, ele foi e ousou falar para aquela mulher, bateu lá, não, escuta, eu só quero que você me escute 5 minutos. Seu marido vai parar de beber. Seus filhos vão entrar tudo para a escola. E Deus vai mudar a sua realidade. Você vai prosperar. E a mulher estranhou, falou, como? Vem e me segue. E foi para a igreja. Quando a mulher chegou e viu a igreja, ela caiu numa risada. E falou assim, você está pior que eu. Você vem falar disso aí, você está pior que eu. Mas aquela mulher ficou na igreja. E foi a primeira ovelha dele. E Deus mudou a realidade daquele lugar. Aquele lugar, aquela ilha, que era um lugar assim, desacreditado, hoje é o lugar mais caro da Coreia do Sul. Um lugar caríssimo. A igreja, ela não tem só a nave principal, ela tem prédios e mais prédios ali, tudo em volta, que é da igreja. Por que isso aconteceu? Por causa da mente. Da mente de um homem que ousou acreditar no que Deus falou. Isso fala, e ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, isso fala exatamente de você parar de olhar para essa dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. É você sair dessa dimensão terrena e entrar na dimensão do Espírito, na dimensão onde o Espírito Santo está, não existe impossível. E é essa dimensão que nós precisamos viver. Deus está nos chamando para vivermos nessa dimensão. Pare de dizer, não posso, não consigo. Porque você fala, e o que você fala é o que você tem. E nós precisamos começar a policiar aquilo que nós falamos. O filho chega para você e fala, pai, eu preciso de um dinheiro. E o que o pai fala? Não tenho. O que acontece? Você nunca tem. Então, você não precisa mentir, mas você tem que aprender. Você tem que aprender a enxergar. No momento eu estou sem, meu filho, mas logo eu vou estar cheio de dinheiro. Então, você aprender. Sempre que você enxerga dessa maneira, você vai avançar. Se nós olharmos para a história, quantos homens criaram invenções. Eu me recordo da história de Graham Bell, que foi apresentar o telefone para uma pessoa, ele rejeitou. E depois se tornou um negócio extraordinário. Conta-se a história da mulher do Walt Disney. O Walt Disney, ele projetou muitos parques. Eu estava vendo a história de Walt Disney. Por exemplo, quem já foi em Nova York aí, é uma ilha grande, né, em Manhattan ali. E aí, quando eu fui ler a história ali, por exemplo, o parque da Disney dá 2 Manhattan, maior que Chicago. Então,
Eu tive a oportunidade de ir no Parque da Disney. Eu fiquei impressionado porque está lá, você entra e está assim, Parque das Disney. E você anda quilômetros para chegar no parque. E quando chega no parque, vai um trem para levar para o outro parque. Então, o negócio é muito doido. Mas o fato é que iam inaugurar mais um dos empreendimentos de Walt Disney, mas ele já tinha morrido. E aí o jovem chegou e falou assim: hoje nós estamos aqui para inaugurar esse grande empreendimento. E aqui está a senhora Disney. É uma pena que Walt Disney, infelizmente, não pôde ver esse projeto pronto. Aí veio a senhorinha para dar a palavra. Eu quero corrigir o cerimonial. Vocês estão vendo o que meu marido viu antes de vocês. Vocês é que estão vendo agora. Ele já viu muito antes. E é assim, é você enxergar antes. É você ver antes das coisas acontecer. É fácil. Isso fala de fé, porque fé é a certeza das coisas que esperamos, mas é a prova das coisas que nós não vemos, nós não enxergamos, mas nós cremos que é possível, porque tudo é possível que crê. Um outro texto que está lá em Gênesis 30, 37, diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Aí a gente olha assim: será que o animal enxerga mais do que a gente? É uma pergunta. Será que a ovelha consegue ver o que nós não conseguimos ver? Porque as ovelhas olhavam lá, as varas listradas, elas davam listrada. Vinha vara salpicada, dava salpicada. Será que a ovelha tem uma visão mais ampla que a nossa? Mas eu quero te dizer algo que às vezes você nunca parou para pensar. Antes delas acontecer isso, Jacó já tinha visto isso. Jacó já tinha enxergado um rebanho salpicado. Jacó já tinha enxergado um rebanho malhado. Jacó já tinha enxergado o rebanho que as ovelhas ainda não tinham enxergado. E as ovelhas simplesmente, elas começaram a conceber por causa da fé de Jacó. E com pouco tempo, Jacó, o maior rebanho que existia era o dele. E Labão ficou com pouco. Por quê? Porque Jacó achou graça diante de Deus. E essa graça fez com que essa visão que ele teve se transformasse numa realidade. Qual é a ideia que Deus colocou na sua cabeça? Às vezes Deus te deu uma ideia, e essa ideia vai mudar a tua história, vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua vida. Mas o fato é que quando vem essa ideia, sabe o que você faz? Isso é loucura. Isso nunca vai dar certo. Isso não funciona. Como que vai funcionar se você mesmo declara que não funciona? Se você mesmo declara que isso nunca vai acontecer? Eu quero te dizer que vai acontecer a partir do momento que você enxergar o sobrenatural. Deus quer tirar você dessa dimensão terrena e você entrar na dimensão espiritual para viver o sobrenatural do Senhor em qualquer área. Comece a se enxergar curada. Comece a se enxergar curado. Comece a se enxergar restaurado. Tem gente que se enxerga um miserável pecador. Nós não somos pecadores, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Se enxergue como um santo. Se enxergue realmente como uma pessoa plena, completa. Quantas pessoas falam: eu gostaria de ser como a pastora Ana, eu gostaria de ser como o pastor Clodoilson. Comece a ver que você vai ser muito mais. Você vai ser muito mais, porque tudo é possível aquele que crê. Mas nós precisamos começar a enxergar isso. Nós precisamos começar a ver o sobrenatural. Às vezes você está numa zona de conforto, e eu já disse, na zona de conforto ninguém cresce. É um lugar muito legal, mas ninguém cresce lá. Saia da zona de conforto e comece a enxergar o sobrenatural. Nós olhamos os relógios suíços.
São os melhores relógios do mundo, mas quando entrou o quartzo, levaram lá os suíços, eles rejeitaram. E o relógio de quartzo cresceu. E agora entrou o Apple Watch. Detonou o suíço. Quem quer relógio suíço hoje? Só quem tem muito dinheiro para ir lá comprar um Cartier, comprar um relógio suíço lá. Por quê? Porque hoje o sonho de você perguntar para qualquer jovem qual que é o sonho dele, que relógio que ele quer. É meu sonho também. Mas eu tenho uma lista de prioridades, mas daqui uns dias chega. Então, o que acontece é o seguinte, você olha, por exemplo, a informática, as grandes máquinas, empresas de máquinas de escrever. Aí chega um computadorzinho lá e todo mundo fala, não, isso aí é moda. Quebrou tudo. Todas as empresas quebraram, as que não mudaram sua mentalidade. Muitas vezes, nós estamos em meio a uma pandemia. E tem muita gente que só sabe reclamar na pandemia. Nós estamos diante da maior oportunidade de transformação e de mudança da atualidade. Olha para o senhor Honda, estava na crise lá. Ele pegou e construiu uma bicicleta com motorzinho. Ele pôs um motorzinho na bicicleta e aquilo começou a bombar. E as pessoas queriam a bicicleta dele com motorzinho. E hoje o que é a Honda? Porque foi um homem que enxergou lá na frente, num tempo de crise que a gasolina, você fala que a gasolina hoje está quase R$6, naquele tempo a gasolina estava 3 vezes mais cara. E ele inventou um negócio econômico que rodava. E todo mundo vinha, aquele senhorzinho magrinho lá, andando naquela bicicleta com motor, e falou, meu Deus, que negócio que é esse? Nós precisamos de um negócio desse. E ele começou a fabricar aquilo. É você sair da sua caixinha. Falei, eu preciso sair da minha caixinha. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 23, conta a história da mulher sunamita. Essa mulher que tinha um filho, ele morre, e aí ela manda um recado para o marido mandar uns animais que ela ia ver o profeta. E olha o que diz no 2 Reis 4, 23. E disse ele, por que vais a ele hoje? É o profeta. Não é lua nova nem sábado, que eram os dias que geralmente o povo visitava o profeta. E ela diz, tudo vai bem. Tudo vai bem. O que tinha acontecido? Tinha acabado de morrer o filho. Mas ela não enxergava o filho morto. Ela falou, tudo vai bem. E quando ela chega diante do profeta, o filho ressuscita. Por quê? Porque ela tinha uma visão diferenciada. Ela enxergava de uma forma diferenciada. Deus está chamando-nos para enxergar de uma forma diferenciada. Nós vamos ver um homem que cumpre esses 4 princípios. Fé, graça, trabalho e recompensa, chamado Noé. Noé viveu no pior período da história. Você acha que agora está ruim? Ainda não chegou no período de Noé. Porque no período de Noé, Deus, a taça da ira de Deus encheu. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, não está dando mais para ter filho, porque Deus o livre, e esse mundo, como que está virando esse mundo, não sei o quê. Mas eu quero te dizer uma coisa, a igreja está na terra, e a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, e a igreja vai expulsar as trevas. Nós temos que crer naquilo que acreditamos, ou então a gente rasga a Bíblia e joga fora. Noé estava vivendo naquele mundo, onde a palavra de Deus diz que a maldade, a imaginação dos pensamentos do homem era má continuamente. Meu irmão, eu não consigo entender um negócio desse. A imaginação do pensamento era má continuamente. É exatamente o mundo que Noé estava vivendo, um mundo perdido. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis 6, 8,
Noé, porém, achou graça diante de Deus. Será que hoje Deus vai olhar do céu e vai achar graça diante dos homens o seu nome? Será que Deus vai falar o seu nome hoje, falar, eu achei graça no Dudu perante essa terra? Será que Deus vai olhar para mim hoje e vai achar graça? Será que Deus vai encontrar o favor dele sobre a tua vida? Eu quero te dizer que quando Jesus morreu na cruz, o favor de Deus já está sobre você. E esse favor ele não retira. É você que não acessa o favor de Deus, porque esse favor está sobre a sua vida todos os dias, todo minuto, todo segundo. Mas você precisa acessar o favor do Senhor na sua vida. E nessa crise que estava existindo, Deus chama Noé e fala, no versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofe. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí eu fico pensando, parece loucura. Irmão, você já pensou? Primeiro, nunca tinha chovido na terra. Você sabe o que é? Nunca. A chuva aconteceu depois de Noé. Antes de Noé não chovia. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra. Nunca havia chovido. Aí Deus fala para Noé, eu vou derramar um dilúvio do céu. É você ver além do seu tempo. E Noé então simplesmente fala, olha o que diz no versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. O que ele fez? Ele começou a construir uma arca de madeira. E como Deus falou, sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca? 100 anos. 100 anos trabalhando. Cortando árvore no bosque, trazendo, carregando, arrumando a árvore, parelhando para montar o barco. 100 anos trabalhando. Deus achou graça sobre a vida de Noé, ele trabalhou, mas ele enxergou. Se Deus falou, vai acontecer. O que Deus tem falado a seu respeito? O que a Bíblia tem falado a meu e a seu respeito? Quantas coisas Deus já disse que nós podemos acessar? E por que não acessamos? Porque não temos a fé que Noé tem. Porque não acreditamos como Noé acreditou. E o fato é que Noé, então, o que ele faz? Ele acredita e depois de 100 anos, ele então, a arca está pronta. E agora ele tem que juntar os bichos. Mas o que Deus faz? Deus dá favor a Noé e os bichos começam a chegar. E entra na arca um casal de animais de cada um. E depois que Noé entra na arca, 7 dias, Deus lacra a porta da arca. É Deus que lacra, porque se Deus não lacrasse, Noé abria a porta. Por causa do coração dele. Mas Deus lacrou para Noé não precisar abrir. 7 dias depois começa a vir água. Dele água. As comportas do céu se abriram, meu irmão. Você não sabe o que é essa chuva que teve lá. Quando a gente vê aquela chuva torrencial que vem aqui, e é aquela chuva que a gente chama de manga, né? Porque só vem rapidinho assim e some. Essa era provavelmente uma chuva dessa contínua, constante. E foi enchendo tudo. Qual foi a recompensa de Noé? A vida, a salvação. Por quê? Porque ele creu. Por que nós não conseguimos desfrutar da recompensa do Senhor, às vezes, na nossa vida? De uma forma plena, de uma forma onde realmente a gente vai dar 3 mortal para trás e falar glória a Deus porque o Senhor fez. Por quê? Porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Eu quero te dizer que o céu não está em crise, não existe escassez no céu, os milagres do Senhor não pararam. Quarta-feira passada nós estávamos aqui na hora da oração de cura, a irmã foi curada. Eu quero te dizer uma coisa, Deus ele não está
com um problema no céu, Ele está pronto para derramar o milagre dEle na terra. Você vai viver o sobrenatural. Eu já começo a ver essa igreja lotada de gente. Eu vejo o quarto culto, o quinto culto entupido aqui, esse estacionamento lotado de carro, em volta cheio de carro, porque você vai ter carro, você vai ter casa. Deus não tem escassez no céu e você vai desfrutar do melhor tempo, mas você precisa enxergar qual é a casa que você quer. Um dia minha esposa chegou e falou assim: Deus, me dá uma casa, não importa o lugar dessa cidade, me dá uma casa, Deus. Fomos parar lá no Botafogo. 2 meses lá. Senhor, tem misericórdia de mim. Não aguento mais essa casa. Ficamos 6 meses. Aguentamos 6 meses. As crianças reclamavam, ela reclamava. Eu chegava do trabalho, era só reclamação. Por quê? Por causa de uma oração errada. Pare de pedir qualquer coisa para Deus, meu irmão. Seja específico. Você tem que ser específico. Qual é a casa que você quer? De que forma você quer? Nós estamos para entrar no nosso apartamento. Tudo que nós sonhamos, nós temos no apartamento. Tudo. Alguém pode falar assim: isso é caro. Não, é o que eu quero. E Deus vai me dar, não sei como, mas Ele vai me dar. E deu, e tem dado. E não vai faltar nada, 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 porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom todo o tempo. Nós cantamos aqui: Deus é bom, Ele é bom todo o tempo. Mas às vezes o que você olha? É a pandemia. Ai meu Deus, morreu fulano, morreu ciclano, mais 1000 cai no teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Creia. Por que você está vivo? Você acha que você está vivo por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Eu tenho uma palavra que o apóstolo René uma vez falou: o homem é imortal até que ele cumpra o propósito dele na terra. E eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Eu sou imortal até cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida. E o propósito que Ele estabeleceu na minha vida vai se cumprir. Queira você ou não, Deus vai cumprir o propósito dEle na minha vida, vai cumprir o propósito dEle na tua vida, mas você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está pronto? Você está pronto? Pare de ficar em cima do muro, pare de ficar em cima do muro. Deus está te chamando. Venha trabalhar, a recompensa no trabalho do Senhor. E como eu disse, trabalhar para o Senhor não é você ser pastor, é você trabalhar para o Senhor lá na área da educação, na área da saúde. Não sei onde Deus te estabeleceu, mas é lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer fazer. Um dia minha esposa estava passeando no shopping, e ela estava muito triste. De repente, uma vendedora sai lá do local dela, porque ela falou, Deus fala para ela assim: sai e fica lá, sentada, que vai aparecer alguém que eu preciso falar. Daqui a pouco chega a Ana lá. E ela falou: você não me conhece, mas Deus mandou eu vir aqui. E começou. E tudo que ela falou se cumpriu. E está se cumprindo na vida da Ana. Sabe por quê? Porque Deus quer usar quem diz aqui: eis-me aqui. Ela não é pastora. Ela é simplesmente uma vendedora numa loja. Mas ela falou assim: Senhor, eu quero ser usada para glorificar o Teu nome. Nós temos que quebrar esse paradigma maligno que muitas vezes o diabo colocou. Quantas pessoas eu presenciei isso. Igreja que as pessoas ficavam se alfinetando, com um monte de ciúme, de inveja um dos outros. Por quê? Porque alguém subiu no altar para cantar, porque alguém subiu no altar para pregar, e você queria aquilo. Eu quero dizer, você não precisa de um altar para pregar, você não precisa de um instrumento para louvar a Deus. Você pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Você tem que saber dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um vaso na Tua mão, eu quero ser usado para a Tua glória.
Nós precisamos entender isso. Deus tem pressa, assim como aconteceu na vida de Noé, e estava próximos dias. Eu quero te dizer, nós somos os ceifadores da última hora. Deus está nos chamando. Chegou a hora da igreja brilhar, chegou a hora da igreja salgar, da igreja fazer a diferença. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você tiver uma mente totalmente obcecada e achando que onde Deus se estabeleceu simplesmente é porque é mérito seu, eu quero te dizer, Deus te estabeleceu com um propósito. E esse propósito Deus quer cumprir na tua vida, mas você tem que falar: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer na minha vida? E Ele vai fazer, e você vai ver o sobrenatural dEle. Sabe por quê? Porque melhor é dar do que receber. Deus quer que você derrame na vida dos outros, e quanto mais você dá, mais você recebe, mais você dá, mais você recebe. É que nem água no poço, meu irmão, quanto mais água você tira, mais gostosa a água fica. Você vai ser assim, quanto mais você der, mais unção virá sobre a tua vida, e você será tomado pela glória do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Comece a orar. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, comece a adorar o Senhor. Deus está nos chamando, Senhor, para esse tempo. Comece a orar em línguas, você que ora em línguas, você que não ora em línguas, comece a agradecer a Deus. Tenha um coração agradecido por tudo que Ele te deu. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela casa, agradeça pelo trabalho. Comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. E vamos adorar Ele. Vamos adorar a Ele. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Venho temporal, venho te